Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e eu estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 10, revista da Escola Bíblica da editora CPAD Classe de Jovens, e o tema da lição, Jesus e a oração do Pai Nosso. Como você que nos acompanha sabe, nós estamos estudando sobre oração nesse primeiro trimestre de 2021. Lembrando que o obedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, tanto da revista de adultos quanto da revista de jovens. São eles: aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Você acessa www.obedemfoco.com e confira todo esse conteúdo gratuito para você preparar a sua aula. Temos também o treinamento para professores da EBD, totalmente gratuito. Da mesma forma, você acessa o site www.obedemfoco.com e confira. E se você quiser receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né, você salva esse número que está na sua tela e envia uma mensagem com seu nome e sobrenome. O número é 094, não se esqueça desse DDD, 94 98409 2869. E nós temos o conteúdo premium. Conteúdo premium tanto para a revista de jovens quanto a revista de adultos. Esse conteúdo premium é para você que é assinante. Se você já é assinante do obedemfoco.com, então você já tem os slides da lição, o curso baseado no tema da lição de cada revista, no caso do curso de adulto é sobre pentecostalismo e o curso da classe de jovens é sobre oração. E temos também os estudos em PDF para você ministrar em um culto de ensino, em palestras, enfim, você que quer um sermão pronto, tem aqui também os estudos em PDF. É só você acessar www.obedemfoco.com e confira. O texto do dia, Mateus 6,6, nos diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Muito bem. Jesus está nos ensinando aqui nesse verso princípio importante da oração, de que a oração ela deve ser sempre com o objetivo de falar com Deus e não de mostrar a capacidade de orar para as pessoas. Jesus está aqui criticando os fariseus que oravam nas esquinas em voz alta, com as mãos levantadas, fazendo todo aquele movimento com o objetivo de se mostrar mais religioso diante das pessoas. E Jesus está dizendo que isso não resolve nada diante de Deus. Se você quer ter realmente um reconhecimento de Deus por orar, então ore com as portas fechadas. Nossa síntese. Perdão. A oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória. Nós vamos ver tudo sobre esses princípios aqui, a oração em secreto, como importância, sempre dando glória a Deus e sempre levando em consideração as necessidades dos irmãos também. O texto do dia é Mateus 6, 5 a 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já deve ter lido o texto. Se ainda não leu, faça um estudo sobre Mateus 6. Introdução. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo, onde você ora pensando no próximo, a relevância do princípio da reciprocidade, que é a ideia de que nós perdoamos e Deus também nos perdoa, reciprocidade, e a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta, em todos os aspectos, adorando a Deus e amando o próximo. Primeiro tópico, Jesus ensina a respeito da oração. Então vamos aprender um pouco mais sobre oração. Nós estudamos até aqui nas lições anteriores exemplos de prática, de quem praticava o ato da oração. Nós vamos aprender com Jesus e aprender também com a oração do Pai Nosso alguns princípios para a oração ideal, ainda que a oração ideal é aquela que você derrame a sua alma, o seu coração diante de Deus.
mas é interessante ter alguns princípios também. Jesus, o nosso referencial em tudo. Isso aqui já é uma verdade, né, indispensável. Jesus é o nosso referencial em tudo. Uma verdade maravilhosa na vida do cristão é o fato de poder ter em Cristo o seu referencial por excelência. Se somos seguidores do Mestre, devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria em nosso lugar, né? Tem até aquele filme, que é um filme bem legal, e o título do filme em português é O que Faria Jesus? Em Seu Lugar, O que Faria Jesus? Que é um filme muito legal. E aqui nós podemos aprender o seguinte, né? O professor pode explorar isso, dar uma dica de filme para os jovens assistir, e pode explorar aqui. Jesus era Deus encarnado, mas mesmo assim ele orava, porque a oração é mais do que pedir a Deus. A oração é interceder pelo próximo, a oração é um processo de comunhão. Nós já estudamos sobre isso durante toda essa lição. Então, Jesus nos mostra aqui que a oração não é uma questão apenas de pedir uma bênção, de pedir algo, mas é um relacionamento e é um processo de transformação também da vida de quem ora. Os evangelhos são repletos de histórias vividas pelo Mestre que nos dão parâmetros exatos acerca de seus procedimentos, de suas orientações e de como ele agia em cada momento de sua trajetória. Assim também é para com a vida de oração de Jesus. Em cada história, uma lição preciosa para a nossa alma. Isso aqui é muito interessante. Como o comentarista está dizendo, os evangelhos, as biografias de Jesus, né? João, Marcos, Lucas e Mateus, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do dia a dia de Jesus. Nós temos o hábito de pensar sempre no Cristo que transforma água em vinho, que anda sobre as águas, que multiplica peixes e pães, que cura enfermo, que ressuscita mortos, que expulsa demônios. É essa perspectiva que nós temos maior de Jesus. Mas os evangelhos também mostram um Jesus que ora todos os dias, um Jesus que paga seus impostos, tá? Se ele é um exemplo de fé, de poder, ele é um exemplo de ética. Ele é um exemplo de responsabilidade, ele é um exemplo de moralidade e é um exemplo também de amor ao próximo. Então, nós temos o hábito de olhar para aquilo que os teólogos chamam de cristologia alta de Jesus. Mas a cristologia baixa a gente quase não olha, que é a vida sacrificial, a vida pensando no próximo, a vida comum, a vida de um cidadão honesto que se preocupa em pagar até os seus impostos, que senta à mesa com pecadores. Enfim, tudo isso é exemplo que Jesus nos deixa nos evangelhos que nós devemos aprender. E a oração não é diferente. Ele orava todos os dias. Em todos os momentos nos evangelhos nós vemos os evangelistas relatar que Jesus, em algum momento do dia, ele sai para algum local reservado para estar em oração. É o nosso exemplo. Quero usar para ilustrar esse tópico um momento muito marcante na vida da igreja. O encontro de Jesus com os discípulos que iam pelo caminho de Emaús em Lucas 24. A identidade do mestre passou desapercebida pelos dois homens ao longo de todo o caminho até o momento da ceia. É interessante isso aqui, né? Nós vamos já passar para o próximo slide para nós concluir o raciocínio, mas é interessante que os discípulos não perceberam que eram Jesus. Mas quando Jesus começa a orar, eles percebem. Porque o cristão que ora, ele é diferente. Eles somente perceberam que era o forasteiro, quem era o forasteiro, no exato momento em que Jesus orou, dando graças pelo pão. Cristo era referência em tudo, inclusive na oração. Imagine você ser reconhecido por ser uma pessoa que muito ora, que tem muita humildade. Isso é importante. Leonardo Ravenhill diz que a pessoa que muito ora, ela é conhecida em dois lugares, no céu e no inferno. Paulo era conhecido no céu e no inferno, porque ele orava muito, porque ele estava sempre na presença de Deus e porque ele batalhava muito contra as forças malignas. Cristo Jesus, a sua aparência, o seu físico, o seu biotipo passou despercebido daqueles homens, mas quando a sua atividade de oração foi desenvolvida, eles perceberam que era um homem diferente, que era Jesus. Uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso vem acompanhada de uma série de instruções importantes acerca de como devemos nos portar nos momentos em que oramos. Mas também, mediante seu próprio conteúdo, nos ensina a viver. Isso é extremamente interessante, né? Nós temos na oração do Pai Nosso tanto os princípios
do ideal de uma oração, quanto na própria oração há valores práticos para o nosso dia a dia. Vamos ver. Essa oração, em cada conjunto de palavras, nos revela verdades bíblicas maravilhosas e que nos orientam quanto a como devemos proceder no dia a dia. Como nos relacionarmos com Deus. Especialmente o início da oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem ora está aqui prostrado diante do grande Deus, do soberano Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Se dirigindo a Deus, tendo Deus como referencial. E na segunda parte, ele vem o pão nosso, né? O nosso pão nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendemos. Aqui nós temos, não nos deixe cair em tentação. Aqui nós temos lições diárias, né? Para o bom relacionamento com as pessoas, perdoar as pessoas. Lembrar especialmente o pão nosso, que o pão é nosso, da partilha, de compartilhar com as pessoas, de ajudar o necessitado, de orar a Deus e confiar em Deus para não cair em tentação. São questões diárias que nós precisamos, estarmos preocupados com o bem-estar do próximo, estarmos preocupados em não cairmos em tentação, estarmos preocupados em perdoar, em liberar perdão, em não magoar. Tudo isso está ensinando na oração do Pai Nosso. Nos 6 pedidos constituintes da oração, 3 são direcionados à santidade e à vontade de Deus e 3 são referentes às necessidades pessoais nossas. Primeiro, santificado seja o teu nome, né, a Deus. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Então, mais ou menos assim, o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Né? O reino, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Por isso que é interessante que muitos estudiosos vão dizer que essa é a oração modelo, que Jesus está ensinando que na oração você começa dando glória a Deus. De que forma? Bom, da forma que você entende que é glorificar a Deus. Aqui Jesus diz que glorificar a Deus é dar honra ao seu nome. É pedir que o seu reino se concretize em nossas vidas. E é pedir que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Então, nós vemos aqui esses valores. E em segundo, nós vemos aquele aspecto relacionado às nossas necessidades, o pão nosso, as nossas dívidas, e livra-nos do mal. Né? Nós estamos vendo que a oração do Pai Nosso nos ensina sobre como nós devemos orar dirigindo-nos a Deus e nos fala sobre necessidades pessoais do nosso dia a dia. 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. Isso é verdade. O mestre inicia sua fala com observações preciosas quanto aos procedimentos envolvidos na oração. Né? Primeiro, devemos orar evitando a publicidade do ato, né? Que a oração, aquela oração importante, que não que a gente não possa orar na igreja, orar num culto de rua, não. Mas que você precisa dar prioridade à oração sozinho, no tempo reservado, no lugar reservado. Essa deve ser a oração prioritária. Segundo, não fazer uso de repetições vãs apenas para esticar suas orações. Isso aqui é interessantíssimo, né? Porque às vezes as pessoas têm o hábito de repetir. Por exemplo, talvez no meio cristão é muito mais difícil, mas no meio católico, por exemplo, eles repetem orações, né, petições, rezas, não sei quantos textos, não sei quantas Ave Marias. Isso é paganismo, né? Já é paganismo por natureza, mas é uma expressão clássica do que é paganismo, do que é uma oração pagã, uma repetição de não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Jesus está dizendo, isso aí não resolve nada. Isso aí é apenas bobagem, tolice. Essa quantidade de repetição não significa resposta. Tanto a oração em oculto quanto a oração sem repetições vãs são conselhos que evidenciam o zelo de Deus para com o exercício da oração verdadeira. Ou seja, que Deus está querendo intimidade e Deus está querendo verdade. Né? Deus está querendo espontaneidade, Deus quer um derramar da alma, por isso que ele está dizendo, bora para o oculto, bora para o particular,
E não fica repetindo coisas mecanicamente, não. Derrame a alma, derrame o seu coração. Essa é a oração que Deus deseja de nós. Qual é a busca da alma do homem pela plena comunhão? Que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus que tudo criou, né? Que é esse o desejo que Deus quer nas nossas orações, que nós o desejemos quando orarmos. É na oração que o homem, por iniciativa própria, abre o seu coração, se expõe completamente ao olhar divino e que se inclina e ouve. É a intencionalidade do ato de orar algo precioso. Quando a oração é espontânea, quando a oração é desejada no coração. Apesar de ser muito difícil, talvez por essa razão, é algo tão precioso, porque o nosso coração geralmente não deseja orar. Mas quando nós oramos e oramos espontaneamente, com o coração aberto, é algo glorioso. A oração secreta. Talvez você esteja se perguntando, como assim oração secreta? Não estamos nos referindo a uma oração que deve ser feita às escondidas para que seu conteúdo não seja ouvido por ninguém e nem invalide seus efeitos, né? Que é aquela questão que muitas pessoas dizem, não, quando for orar, não ore em voz alta para que o diabo não ouça e não venha impedir a sua oração. Não é essa a ideia. A oração secreta aqui não tem nada a ver com isso e particularmente acredito que isso são mais crendices do que algo que possa realmente ser confirmado na Bíblia. A oração não é secreta por seus argumentos, muito menos por ser algo que cause constrangimento, pelo menos não deve ser, né? Nós vemos que Daniel correu risco, nem foi até jogado na cova dos leões por causa da sua oração. Mas não é por causa do risco que a oração deve ser secreta. A oração é secreta por se tratar de algo muito íntimo, pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Como diz o pastor Marcos Feliciano, a oração secreta é boa, é importante porque ali você ora, você chora, você rola no chão até Deus ouvir, até Deus olhar para você, né? Um certo exagero na fala do pastor, mas que representa um pouco bem isso. A oração secreta é onde você não tem restrições, você vai abrir o seu coração para Deus, você vai falar dos seus pecados, você vai falar das suas frustrações, dos seus medos, você vai falar tudo para Deus, porque está ali em secreto, ninguém mais está ouvindo, só Ele está e é importante que Ele ouça. Essa oração secreta é aquela que temos com o nosso Deus, movido pelo desejo ardente de termos uma maior intimidade espiritual. Jesus, ao longo de seus dias na terra, viveu muitas vezes a experiência dessa forma de orar. Isso mesmo, nós falamos isso no início. No monte, durante a tarde, ele sempre saía para orar em lugares desertos, em um jardim e tantos outros espaços, na busca por uma total imersão na prática da oração. Apesar dele ser Deus encarnado, ele orava. Que a prática da oração, Jesus nos ensina aqui, que a prática, o processo é abençoador. Há momentos onde oramos em lugares com muitas pessoas, como em nossas igrejas e também em reuniões, aniversários e tantos outros, né? E isso não existe nenhum problema, nenhum pecado nisso. Mas também precisamos separar os momentos da oração solitária e secreta, aquela onde há apenas espaço para o cristão e o Deus que nos ama e nos ouve. O momento de chorar, o momento de ser transparente, de ser honesto, de falar tudo, né? Porque na maioria das vezes a gente ora, em público nem dá para orar, mas na maioria das vezes a gente ora e a gente não tem coragem de abrir o coração para Deus. A oração secreta é para isso. Abra o coração, rasga o coração, fale com Deus, chore na presença do Senhor. De manhã cedinho, a fim de dedicarmos o nosso dia a Deus, devemos orar secretamente. Ao final do dia, em ação de graças, agradecendo pelo dia. E sempre que nossos corações forem impulsionados a orar, atendendo ao chamado do Espírito Santo, nós devemos procurar um local reservado e orar ao Pai. Segundo tópico, os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Uma oração altruísta. É interessante isso aqui. A palavra altruísmo não é tão usada em nosso vocabulário, porém tem muito a dizer sobre o seu significado. Veja alguns dos significados: bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, longanimidade, humanitarismo, renúncia, entre outros. Agora, o que é interessante aqui? É que a oração do Pai Nosso ela é altruísta, né? Ela fala do altruísmo,
porque ela está pensando no próximo, né? O pão é nosso, não é só meu. O Pai é nosso, não é só meu. A perdoar as nossas ofensas, não só a minha. Não deixar nós cair em tentação, não só eu. A oração do Pai Nosso está nos ensinando a sermos altruístas, a pensar no próximo. Está aí um motivo excepcional para a oração: orar pelos irmãos. Ou, por quem você não conhece, ore, por exemplo, por pessoas que você acredita que estão oprimidas na sua cidade por álcool, por prostituição, idolatria, ou drogas ou outras coisas. Esses sentidos são necessários ao caráter do cristão comprometido com o reino de Deus, ou seja, o sentido de amor ao próximo. É isso que altruísmo está nos ensinando aqui, né? Amor ao próximo deve ser real na vida do cristão. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. Os pronomes utilizados indicam sempre o foco no coletivo e não no individual, como eu acabei de falar. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão deve ser a nós pelas nossas ofensas, e somos nós quem não devemos cair em tentação, devemos ser preservados de cair em tentação, né? Então, mais uma vez aqui, evidenciando que a oração do Pai Nosso nos ensina sobre amor ao próximo, sobre a coletividade. Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no ministério terreno o valor do altruísmo. Falar em amar é fácil, amar na prática já é outra história, né? Como diz um certo escritor, o amor, na verdade, não é um sentimento, é um comportamento. Então, orar por alguém é, de fato, uma expressão de amor. Motivado pelo amor em uma prática altruísta, vemos Jesus diversas vezes abençoando vidas que ninguém queria ajudar entre elas. A mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda, especialmente a mulher do fluxo de sangue, que era uma gentílica, e o cego Bartimeu, né? Pessoas que pela sociedade extremamente rejeitadas, mas Jesus sempre pensando no bem dessas pessoas. Vamos seguir o exemplo de Jesus e viver o altruísmo em nossas vidas, promovendo o bem-estar do próximo, pensando no próximo. Nossas orações, nossas ações devem também ser feitas pensando no bem do nosso irmão. O princípio da reciprocidade. Outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante que Jesus está contando que nós perdoamos sim os nossos devedores. Porque ele está dizendo: Senhor, Pai, nos perdoa, porque nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que nós estamos perdoando de fato os nossos devedores? Na sequência, o mestre explica que se perdoamos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoará também. A questão que é forte aqui é que Jesus está contando que nós perdoemos primeiro para depois receber também o perdão. Nesse sentido aqui de relacionamento, não é no nosso pecado geral, né? Porque Deus nos amou primeiro e nos perdoou primeiro, não é nesse sentido. O que Jesus está falando aqui de perdoar as nossas dívidas, né, é em questões de relacionamento diário da igreja. Mas se não puder perdoarmos aos que nos ofendem, também não seremos perdoados por Deus. Tá vendo? São questões de relacionamento. E Jesus está ensinando o seguinte: como é que você quer que Deus lhe perdoe as suas falhas diárias se você não consegue perdoar as falhas dos seus irmãos contra você? Então, Jesus está ensinando que primeiro, se eu quero ser perdoado, eu primeiro preciso aprender a perdoar. Precisamos colocar em prática esse ensinamento todos os dias das nossas vidas. O perdão é uma importante chave para que o Pai Celeste nos abençoe com a sua ação curadora e nos perdoe pelas faltas, né? Aquilo que desejamos para nossas vidas, antes precisamos buscar levar a vida dos nossos próximos sempre, né? A Bíblia diz que aquilo que queremos que os homens nos façam, devemos fazer primeiro. Princípio do amor, do altruísmo presente na oração do Pai Nosso. É Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém,
não nos tenta. Deus não tenta ninguém, tá entendendo? Quando você está sendo tentado, não é Deus. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Não é Deus. Paulo também fala sobre isso. Pelo contrário, ele nos fortalece a fim de vencermos as tentações. As tentações, em alguns momentos, alguns escritores vão preferir provações, né? Mas parece que a ideia aqui é tentação mesmo. A questão ali é que tem algumas Bíblias que diz, não nos induza à tentação. Talvez o texto ali, o verbo seja a melhor alternativa. A NVI, por exemplo, não usa não nos induza, mas não nos deixe cair em tentação. E talvez seja a opção mais adequada, né? Jesus, no aramaico, buscou enfatizar o sentido passivo do verbo e não o ativo. Ele permite que passemos pelo vale, mas jamais nos deixa só e sempre estará conosco se o buscarmos em sincera oração. Exatamente isso, né? Que a ideia ali é de que nós somos tentados, mas não somos Deus não provoca essa tentação, né? A ideia da NVI talvez seja mais adequada, não nos deixe cair nas tentações que são comum à vida do ser humano, mas não é Deus. Talvez a ideia do não nos induza à tentação, essa expressão induza, seja uma tradução não tão fiel. Terceiro tópico, a glória e o poder pertencem a Deus. Em primeiro lugar, Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, em primeiro lugar, Deus. Como vimos, a oração modelo apresentada por Jesus traz 6 pedidos, 3 contemplando a Deus, né? Santificado o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. O teu nome, a tua vontade e o teu reino. E 3 relacionadas às nossas necessidades pessoais. O pão é nosso, as dívidas são nossas e somos nós que precisamos ser livrados do mal. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus, né? Santificado seja o teu nome, o teu reino, e seja feita a tua vontade. Isso aqui é muito grandioso, né? Jesus está pedindo para que o nome de Deus seja sempre glorificado, santificado na boca das pessoas, que o reino de Cristo avance e que a vontade do Pai seja feita sempre, sempre, sempre. Essa deve ser sempre a nossa maior preocupação, buscar a Deus e glorificá-lo em todos os momentos das nossas vidas, cumprindo os seus propósitos e servindo. Devemos ter vidas santificadas, permitindo-nos sermos usados pelo Espírito. Que, aliás, tem um texto de um determinado escritor, não me recordo o nome dele aqui, mas eu li esse texto, de que a santificação é a principal ou primeira capacitação que o cristão recebe. E às vezes eu tenho um monte de cristão procurando dons, querendo ser pregadores, cantores, ter dons espirituais, mas não está preocupado com a santificação. A oração é um exercício de santificação importantíssimo. Para promovermos o reino de Deus, né? Devemos ter vidas santificadas para promovermos o reino de Deus, deixando que a vontade dele se cumpra plenamente em nossa existência. Também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais colocam Deus como quem age e provê o milagre diário da vida. O pão é nosso e é Deus que dá. As dívidas são nossas, mas é Deus quem perdoa. O mal vem contra nós, mas é Deus quem nos livra. São petições dirigidas ao Pai e expressões de dependência satisfeitas pela presença divina em nossas vidas. Nessa oração é mais do que uma oração como na perspectiva comum. Ela é uma grande lição de como estarmos diante de Deus e de como sermos dependentes de Deus e de como nos relacionarmos com os irmãos. Permitamos sempre que Deus ocupe o lugar de primazia em nossas vidas, consequentemente as demais coisas nos serão acrescentadas, como diz o verso, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a Deus. Por isso Jesus começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, toda honra a ti, toda glória ao teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando Jesus ensinou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do seu possuidor. Ou seja,
Jesus estava ensinando que quando ele diz santificado seja o teu nome, é que ao nome de Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação de santificação do nome precioso do Pai, né? Dando a ele toda a glória. Há apenas uma forma coerente e respeitosa de proferirmos essas palavras, vivendo-as em nossas próprias histórias de vida, né? Queremos santificar o nome de Deus, queremos dar honra ao nome de Deus, queremos glorificar o nome de Deus, então vivamos para Ele, santificados para Ele. É chegado o reino. O reino de Deus é a demonstração do poder divino em ação, né? O reino já está operando em nossas vidas, né? O reino presente, claro, haverá o reino futuro, a concretização onde Cristo vai reinar. Aqui os dois aspectos do reino podem ser observados, a dimensão presente e futuro. Quando refletimos acerca do aspecto presente, vemos que o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido, né? Operando na vida das pessoas, transformando, né? Onde tem transformação, o Evangelho traz transformação, mudança, o reino está crescendo. Já no aspecto futuro, o reino será completo quando Cristo voltar, né? O reino milenar de Cristo e o reino eterno de Cristo. Fica essa perspectiva, né, da escatologia para outro momento, lembrando até que nós temos aí um trimestre inteiro falando sobre escatologia. Nós temos até um livro que os colaboradores do obdeifoco.com estão lançando pela editora Santorini. É só você procurar que esse livro já deve estar à disposição. É importante destacarmos que somente Deus pode estabelecer o seu reino, não somos nós. A nós cabe a tarefa de nos colocarmos sob a direção divina, somos os operários, somos os instrumentos para anunciá-lo ao mundo, a mensagem da salvação. Nossas orações devem focar as duas dimensões do reino de Deus, tanto nosso cotidiano quanto também no futuro. Nós devemos orar a Deus na perspectiva do presente, para que ele seja cheio de Deus e para que o futuro nós estejamos com Deus. Devemos orar para que o reino de Deus venha e se manifeste diante de todos os homens. Que todos os homens conheçam os poderes do reino de Deus, conheça a Cristo, conheça a salvação de Cristo, conheça a Deus. À medida que a igreja avança em sua missão, o reino de Deus se faz presente, promovendo a justiça e a ação do Espírito Santo sobre o seu povo, para destruir as obras do inimigo, curar os doentes e anunciar a salvação dos perdidos. É assim que o reino avança, através da vitória de Cristo sobre o inimigo, através da libertação de pessoas e através da salvação de vidas. Também é nosso dever orar constantemente para que Cristo volte. Eu conheço pessoas que não gostam da ideia de orar para que Cristo volte. Mas o apóstolo Paulo disse que a coroa da justiça está também reservada àqueles que desejam, que anseiam pela vinda de Cristo. E numa total manifestação da glória de Deus e do seu poder, estabeleça no tempo certo o reino de Deus por toda a eternidade. Oremos para que esse reino chegue. Jesus disse: venha a nós o teu reino. Certamente a perspectiva de Cristo ali era tanto o domínio de Deus sobre nós, quanto a concretização eterna do reino. Muito bem, conclusão. A oração do Pai Nosso é um convite a buscarmos uma vida diária ainda mais próxima dos padrões divinos. Ao falarmos no santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação. Nós não podemos estar por aí falando o nome de Deus em vão. E nós fazemos isso recorrentemente, mas precisamos nos policiar quanto a isso. Ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas. Quando nós oramos a Deus, pedindo, Senhor, nos dê pão, não deve ser Senhor, me dá pão, mas Senhor, nos dê pão. Nós então, ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado, nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente igreja, corpo de Cristo. É um compromisso de santidade com Deus e um compromisso de amor ao próximo. Então, chegamos ao final da nossa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.